Combate à corrupção em estado de ebulição, parte 1. Faça o Sr. Presidente. Corrija o que está mal. Melhore o que está bem. Combata a corrupção. Faça o Sr. Presidente. Fortaleça o Estado Democrático de Direito. Diversifica a economia. Melhore a qualidade de vida dos angolanos. A histórica e brava coragem do presidente João Lourenço talvez fosse confundida como a arma de salvação do Partido do Povo. Um dilema ou uma faca de dois gumes? Claramente que não. A convicção é de que a impunidade não acabou. Tocou onde ninguém esperou e, ao que se percebe, vai continuar a se atrever e pasmar por fases os telespectadores de uma série em que as forças realizadoras apresentam como prazo de conclusão sine die. João Lourenço, o terceiro presidente de todos os angolanos, cuja integridade e resiliência verificadas ao longo do seu percurso político, assumia-se aos 9 de setembro de 2017 como reformador da nova República de Angola, ao estilo de Deng Xiaoping, líder supremo da República Popular da China entre 1978 e 1992. A tábua de salvação da atonia e carrasca corrupção que roeu o tutano da massa esquelética dos mais de 30 milhões de cidadãos foi colocada nas mãos deste filho da terra, que desde a sua primeira investidura não esmoreceu em momento algum, contando que milhões de cidadãos colocaram fé em si e nas lutas que desde o início deixou claro que seriam o seu legado. Nessa feição nascia a esperança e a certeza em um futuro melhor ante a crise económica internacional que afetou gravemente o país. A sua firmeza diante de tentativas de manobras de distração para atrasarem o seu trabalho é inabalável. Prova disso é que a manipulação incutida principalmente na mente de jovens angolanos contra as suas intenções não azeda o amor que têm pelos filhos da pátria. João Lourenço vela não só pelo desenvolvimento de Angola de forma geral, como de forma particular pelas crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, homens e mulheres, diminuídos e incapacitados. Afinal, o país é feito por todos e para todos. Olhando para a senda da corrupção, nepotismo, impunidade, não responsabilização dos incumpridores e outros males que enfermam a sociedade nas várias áreas de atuação, teve o seu primeiro aviso, a sua primeira locação na cerimónia de investidura e tomada de posse como presidente da República. Por obséquio, sempre se falou sobre o combate à corrupção, mas as iniciativas encontraram sempre entraves. Uma vez que a história não deve ser esquecida, vamos recuar no tempo e confirmar que nada do que está a ser feito não foi alertado atempadamente, até para que cada incumpridor tivesse a oportunidade de se retratar. A Justiça desempenha um papel central no resgate do sentimento de confiança das instituições do Estado, porque os cidadãos precisam de acreditar que ninguém é rico ou poderoso demais para se furtar a ser punido. Nem ninguém é pobre demais ao ponto de não poder ser protegido. A Bíblia diz em Mateus 13:9, quem tem ouvidos que ouça. A palavra bíblica é uma exortação para que a mensagem anunciada seja recebida atempadamente, cuja lição é assimilada e a sua ilação infundir mudanças no nosso paradigma de governança e o modo de ser e de estar. O trecho de um dos discursos do chefe de Estado, reproduzido anteriormente, para alguns céticos, era tido como mais uma paranoia no léxico político nacional. A forte mensagem, ainda codificada na altura, sendo que era encarada como algo impossível e para alguns incrédulos tratava-se apenas de uma mera troca de motorista. Diante dos factos e contrafactos, não há argumentos. Apresentam-se sem expressão e boquiabertos. Não tardou, na primeira esquina, começaram a cair os tubarões da teia dos marimbondos. Augusto Tomás, caso CNC, Manuel Rabelais. Só para citar, mais de 2.000 casos, entre dezenas que já foram julgados e condenados.
Infelizmente, a troca de chip para muitos é uma miragem, pois ninguém quer aprender com os erros dos outros, uma vez que continuaram a fazer vista grossa, a desrespeitarem, com o pensamento de que a luta contra a corrupção jamais chegaria. Mas como todo bom pai primeiramente aconselha e depois deixa que o percurso da vida se encarregue, assim o fez o líder. O tempo passou e a semente germinou e deu grão. 5 por 5. Não permitiremos que comportamentos condenáveis dessa minoria gananciosa manche o bom nome deste grande partido que foi criado com suor e sangue para defender uma causa nobre. Foram convidados a abraçar a causa e abandonar as velhas práticas e ainda assim não quiseram ouvir. Abracemos todos esta luta difícil mas honrosa e que vai salvar a nossa economia, vai salvar o nosso país, vai garantir um futuro melhor para as gerações vindouras. Para o presidente João Lourenço, o combate à corrupção e à impunidade enquadra-se no conjunto de medidas com as quais o Executivo pretende a criação de um ambiente mais favorável para o investimento privado, já que assume o desenvolvimento da economia nacional como a prioridade das prioridades. A corrupção em Angola é um fenómeno que impede e perturba o crescimento econômico nacional e que bloqueia o correto funcionamento interno. Lembremos contra o que lutamos. Os males a corrigir, e não só, mas sobretudo a combater, são a corrupção, o nepotismo, a bajulação e a impunidade que se implantaram no nosso país nos últimos anos e que muitos danos causam à nossa economia, afetam a confiança dos investidores, porque minam a reputação e a credibilidade do país. O combate à impunidade e à corrupção são ações que devem correr em paralelo, sem que primeiro se resolva uma e depois outra. Estes males apontados aqui são o inimigo público número 1, contra o qual temos o dever e a obrigação de lutar e de vencer. O papel do cidadão que se tornou parte da solução com as denúncias de factos que, uma vez comprovados, podem levar à condenação dos atores é tido como uma das armas de combate a este mal. Por isso, acompanhemos as diretrizes do chefe de Estado angolano para o bem de todos. Infelizmente, algumas, e até sem necessidade, usaram e abusaram das facilidades ao seu dispor, do nome e do bem comum, como é o caso de Isabel dos Santos, cujo nível de valor roubado deixou o povo estupefacto. Mas por vergonha, a mesma tentou vitimizar-se diante, inclusive, da mídia internacional. Quando foi à altura, o presidente João Lourenço, em entrevista exclusiva à Voz da América, reagiu objetivamente às suas inúmeras abordagens e num discurso lógico. É a justiça, e a justiça não persegue ninguém sem fundamento. Portanto, se a justiça está atrás dela é porque terá fundamento. E o que ela tem que fazer é provar que a justiça não tem razão. Portanto, ela nada ganha em estar a apontar o dedo a políticos. Ela tem que responder perante a justiça. Todas as alegações que tiver, deve fazê-lo perante a justiça. De lá para cá, a PGR foi apertando o cerco paulatinamente, deixando quase sem ar até os curiosos. Vamos recuar no tempo e constatar que uma das metas batalhadoras teve um aval positivo. Cerca de 2 mil milhões de dólares recuperados, injetados no PIM. Em entrevista à RFI, João Lourenço precisou. Os tais 2 mil milhões de dólares que injetamos no PIM são recursos da recuperação de ativos. Para citar apenas esse caso, mas há outras infraestruturas que estão aí, as fábricas têxteis que estão hoje a trabalhar, a produzir tecido, a dar emprego aos jovens, é fruto da recuperação de ativos. O Hotel Intercontinental aqui no eixo viário é fruto da recuperação de ativos. Bom, e outros inúmeros que eu não estou em condições de citar, de enumerar agora um a um.
João Lourenço referiu que o volume de ativos recuperados, quer ativos físico, quer financeiros ou em participações em sociedades, já é considerável. Infelizmente, a recuperação não está a ser voluntária, portanto, salvo raras exceções, as pessoas visadas, os ativos que detêm estão sendo tirados coercivamente, portanto, por força da justiça angolana, e não só. Nesse aspecto temos que reconhecer a cooperação de outros Estados-membros, outros Estados aonde esses ativos se encontram sediados, da Europa em particular, afirmou o chefe de Estado. Portanto, os resultados do processo de combate à corrupção no país já são visíveis, pois hoje é difícil alguém se apoderar dos bens públicos de forma leviana. Estados Unidos da América aplaudem transparência. A embaixadora cessante dos Estados Unidos em Angola, Helen Lalime, elogiou recentemente as medidas anunciadas pelo executivo angolano para garantir maior abertura, transparência e melhoria do ambiente de negócios para atrair investimento privado norte-americano. De acordo com a embaixadora cessante dos Estados Unidos em Angola, Helen Lalime, que esteve naquela altura no Palácio Presidencial para se despedir do Presidente da República após 3 anos de missão em Angola, quando sublinhou que as medidas como o combate à corrupção interessam aos Estados Unidos e encorajam o setor privado, incluindo os bancos norte-americanos e outros bancos correspondentes. O filme associado à corrupção, roubo e peculato continua. Avancemos a fita e olhemos sintetizadamente para os atuais acontecimentos. O Ministério Público e os tribunais que lidam com crimes nada novos, que pela morosidade na sua resolução dão a percepção de que serão arquivados, uma vez que pegar os implicados é um exercício titânico, têm dado a conhecer a população sobre os casos para que percebam que este trabalho é cuidadoso. Agora, a notícia que está em lume brando. Tribunal de Contas, um tacho em ebulição. O tacho de alumínio começou a ferventar a uma temperatura acima de 100 graus Celsius, cujo saltaricar das suas águas começaram a queimar a presidente do Tribunal de Contas, veneranda juíza Exalgina René Vicente Olavo Gamboa, contra a corrupção e contra a impunidade, ante convite prévio para a renúncia do cargo. Temos todos consciência que só construiremos um futuro melhor se tivermos a coragem de realmente corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. O Presidente da República, João Lourenço, acaba de aceitar o pedido de renúncia da doutora Exalgina René Vicente Olavo Gamboa do cargo de Presidente do Tribunal de Contas, apresentado em carta enviada pela magistrada. No mesmo documento é igualmente comunicada a renúncia da função de juíza conselheira do Tribunal de Contas, pedido igualmente aceite pelo chefe de Estado.